Ela está no seu segundo mandato de deputada federal. Nas 2 eleições, ela foi a mulher mais votada de todo o Rio Grande do Sul. Mas antes disso, ela foi vereadora por 3 vezes da cidade de Porto Alegre, também com votações excepcionais. Mas, acima de tudo, ela é uma militante, feminista, socialista, tem uma história de muito comprometimento com as causas do povo brasileiro. É uma grande amiga, uma grande inspiração e companheira de PSOL, Fernanda Melchiona, que acabou de lançar também um livro fundamental que se chama Tudo Isso é Feminismo, que teve estreias já em diversos lugares, teve em Porto Alegre, já teve em Brasília e vai ter aqui em São Paulo no próximo dia 7 de março, às 18h30, na Livraria Martins Fontes, que fica ali na Avenida Paulista. Fer, obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui conversar no nosso videocast, que a gente já faz há algum tempinho, e eu sempre converso com mulheres incríveis que têm muito a dizer sobre temas fundamentais. Você tem muita coisa para falar sobre muitas coisas, então vai ser até difícil a gente conseguir condensar em mais ou menos 50 minutos, que é o tempo que a gente faz no podcast, mas estou bem feliz de verdade, porque eu queria te trazer aqui já há algum tempo, que eu acho que as pessoas que nos acompanham, nos ouvem, também acompanham o seu trabalho e talvez tenham mais curiosidade em saber o que você tem para dizer, assim, com mais tranquilidade. Querida, habla mesmo, Sâmia, coisa boa, tô aqui no teu programa e ver, olha, essa biografia que ela montou de uma amiga tão querida, uma militante, uma inspiração para nós, para mim, para a corrente, enfim, para a esquerda brasileira, para as mulheres brasileiras. E claro que eu sei, conheço teu programa, sei quando tu lançou várias entrevistas importantes que ajudam, né, a debater temas da atualidade e organizar as lutas da esquerda socialista no Brasil. O prazer é todo meu. Eu tava doida de saudade, quase um mês sem se ver nesse recesso, muito né? tempo, mas eu sei que você descansou também, precisava. Precisava. E eu também fiquei lá um pouco com os meus pais, estou retomando agora as atividades aqui em São Paulo. Precisava e em Brasília também, precisava descansar, também, com um certeza. pouco em casa. E aos pouquinhos vamos retomando. E no começo de março vai ter o lançamento do seu livro aqui em São Paulo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Por que que você resolveu escrever o livro? Se foi o convite, se foi uma vontade sua, assim, da vida, porque você é bibliotecária, então você é muito leitora, lê várias coisas o tempo inteiro. Sempre teve essa vontade, eu imagino, assim, de poder produzir. Mas por que agora? Por que essa temática do feminismo? Se foi um convite? E onde você quer chegar com isso, assim? Você quer seguir nessa linha de ser uma grande escritora? Você vai seguir na política? Você quer combinar tudo? Porque eu achei muito ótima essa ideia de testar mesmo, né? De se aventurar por outros caminhos, formular, intervir na realidade, não só naquilo que a gente é acostumado a fazer, que é a militância geral, as atividades no parlamento, mas é produzir um livro mesmo. Acho que isso é um patrimônio importante, assim, um instrumento importante para quem nos acompanha também, sabe? Não, eu acho. E mais, assim, eu escrevi porque foi um convite. Uhum. Tem uma coleção chamada Inquietações Contemporâneas, da Editora Cultura, que vários temas estão sendo debatidos. Então, tem tema relacionado, enfim, a imperialismo, a desinformação, enfim, vários temas introdutórios, porque a ideia do livro é ter um elemento introdutório, mas, ao mesmo tempo, não tirar a perspectiva do autor ou da autora. E aí veio o convite a partir de um escritor que é amigo meu e faz parte da curadoria, chamado Caio Ritter, um escritor muito querido de literatura infanto-juvenil, lá do Rio Grande do Sul, e muito bom escritor, aliás, e me convidou para escrever. Eu confesso que eu fiquei com frio na barriga, no sentido de, como o primeiro ano do governo Lula, toda a mudança na conjuntura, mas a necessidade de seguir enfrentando a extrema-direita e postular, né, uma esquerda independente, todas as coisas que a gente vive na Câmara, que tu sabe tão bem como eu, e às vezes o pessoal, né, não sabe a dimensão que é 3, 4 comissões ao mesmo tempo, toda aquela loucura, e final de semana com a agenda, o tempo para escrever. Arranjamos tempo. E Não, claro, porque é uma dinâmica muito doida. Em muito Brasília, doida. em Porto Alegre, em todo lugar que você vai, aí parar, porque não é só vou ali escrever um texto. Você tem que escrever num livro, você precisa estudar, pegar dados, referências e escrever algo decente para entregar para as pessoas, né? Não. Eu acho que eu olho e vejo, aqui quero isso nas próximas, assim. Uhum. Então, né, até um amigo meu, que é dono de uma livraria lá, Bamboletras, me contou a história da Virginia Woolf, sem querer me comparar, ao contrário, né, nenhuma comparação com a Virginia Woolf, mas que ela nunca achava que os livros estavam prontos, que pegavam e entregavam pro editor sem ela saber, porque ela nunca deixava o livro sair, porque ela ficava ali. E eu, assim, foi meio no deadline do prazo, assim, do fim da linha que eu tinha para entregar. Entrega ou não tem livro, exatamente, né? Eu não tenho livro, eu fiz um combinado.
Só que aí, com o tema Tudo é Feminismo, tem dois que não é uma visão, né? Eu deixo bem claro qual é a visão que eu parto. Primeiro, assim, né, da perspectiva ideológica que eu tenho, marxista, classista, de onde eu sou, uma mulher branca, portanto, privilegiada, numa sociedade extremamente desigual e muito pior para as mulheres negras, para as mulheres trans, enfim, da política, ou seja, né, com todo esse convívio, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é um panorama histórico, ele tem esse elemento, mas sai de uma coisa cronológica e vai colocando as polêmicas de uma forma muito simples, enfim, e direta, por exemplo, ao próprio conceito de ondas, né? Porque a primeira onda, entre aspas, para pegar uma perspectiva europeia e centrada nas mulheres brancas, não porque as mulheres brancas eram as únicas protagonistas, mas porque elas ficavam canonizadas na história. Aliás, ao contrário, né? As mulheres imigrantes estavam lá, as mulheres trabalhadoras estavam lá, as mulheres negras estavam lutando há muito mais tempo. Exatamente. Então, trazendo isso e, ao mesmo tempo, usando a convenção para tornar mais fácil essa exemplificação, essa explicação, mas eu achei interessante colocar uma perspectiva. Que mundo era esse em cada um dos períodos históricos que eu acho que nos ajuda a entender? Primeiro, a história, né, de opressão às mulheres, a combinação da exploração e da opressão, pegando tanto a inovação lá do Engels, na época do lançamento da família, da origem da família, da propriedade do Estado, que foi muito inovador para a época ao desnaturalizar essa violência, mas que também tem suas limitações, né, pelo contexto histórico que ele está escrevendo. Até a Silvia Federici, que trabalha com a ideia de que esse aprisionamento das mulheres foi fundamental para constituir o capitalismo, ou seja, na transição do feudalismo para o capitalismo, queimar as mulheres era importante, literalmente queimar, né, gente, as bruxas, entre aspas, para nos colocar nesse papel de feminilidade burguesa e, ao mesmo tempo, tirar o nosso controle sobre o nosso próprio corpo, sobre, né, enfim, as curandeiras, as parteiras, sobre a sociedade. Então, trazendo e dando dicas para a pessoa seguir. Eu não aprofundo, mas vou trazendo esses contextos, ao mesmo tempo, em cada um dos momentos de ascenso, de lutas com mais de 1, 2, 3 lugares, embora essa história pudesse ser contada por várias perspectivas, porque teve lutas desiguais combinadas ao longo da história, trazendo que contexto era aquele no mundo. Porque eu vejo que tem uma identidade ou uma ideia de que as mulheres, a seu tempo, independente dessas vagas históricas que se convenciona como ondas, em geral é acompanhada anteriormente ou no mesmo processo com o ascenso geral da classe. E as mulheres lutam como classe e se auto-organizam também, né, como mulheres no seio desses processos, ou com suas demandas específicas também, né? Ou com intersecção, né? Porque tem determinados momentos da história que tem intersecção e lutas policlassistas, mas eu apresento essas ideias e essas contradições, né? Porque quando uma mulher luta para ter o direito a votar, é evidente, uma sociedade extremamente desigual, que tu não tem direito a nada, a propriedade do marido, a propriedade antes do pai, e depois que o marido morre, vira propriedade do filho, literalmente, porque era isso que acontecia, sem direito, etc. Só que tu não quer ganhar o direito ao voto só para poder votar ou ter mulheres nesse espaço ou nesse modelo econômico, que foi uma contradição que aconteceu. Enquanto muitas mulheres das classes médias lutavam pelo direito ao voto, que é um direito legítimo e nós usufruímos, e as mulheres socialistas foram pioneiras, e os partidos da classe operária pioneiros nessa defesa do direito ao voto feminino, mas as mulheres já faziam greves por direitos trabalhistas, já faziam greves por jornada de trabalho, já faziam greves, inclusive no Brasil, amiga, em 1917, por igualdade salarial. E nós estamos em 2024, lutando por igualdade salarial. Então, essa perspectiva dessas mulheres anônimas, entre aspas, porque foram milhares, eu achei importante contar. E, por fim, assim, sendo muito genérica no livro, ele é um pouco dividido sobre a história da opressão, problematizar as ondas, mas trazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, entre aspas, esse ascenso que a gente vive, né, entre aspas, porque a gente problematiza esse conceito de ondas, um pouco sobre o Brasil, em cada um dos períodos, e também porque na história recente a gente está vendo esse fenômeno, né, de ascenso, de crescimento da extrema-direita, e a gente sabe que tem várias razões, né, a crise econômica, a crise de representatividade, a falência, né, dessa democracia liberal e, ao mesmo tempo, a ausência de uma alternativa socialista de massas, que é um debate uma vida inteira para a gente fazer, debater e tal. Mas uma coisa é claro, né, que as mulheres
aonde teve extrema-direita foram linha de frente da resistência. Foram linha de frente da resistência contra o Trump, sendo as primeiras a chamar, movimento negro também, né, depois do assassinato brutal do George Floyd. Nós aqui no Brasil com ele não, antes mesmo do Bolsonaro e depois enfrentando o Bolsonaro. Estão sendo já na Argentina contra o Milei, as mulheres enfrentaram reação conservadora e ataques na Polônia, enfim, mulheres. E eu acho que além de a gente reagir, ou seja, resistir à extrema-direita, e fomos fundamentais para isso, tem também o tema das mulheres serem parte, né, da construção de um programa com capacidade da totalidade, a necessidade de enfrentar estruturalmente, inclusive o que ajuda a gerar a extrema-direita, que é a crise multidimensional do capitalismo. Então ele também tem um pouco esse sentido. Se tu me perguntar por que agora, por que esse livro, por que fazer esse debate... Porque é um debate extremamente atual, né? Se a gente pegar, e juro que cala a boca, falei demais. Que é isso? Mas eu perguntei, o era pra você tema falar. do aquecimento global, né? Tudo tem uma intersecção entre gênero, raça e classe. Quem é que sofre mais com as consequências do aquecimento global, né? Se nós mulheres racializadas, se nós populações mais pobres, se nós indígenas, quilombolas, ribeirinhas, enfim, as populações mais... desrespeitadas, digamos assim, e o que mais sofrem as consequências, né, do aquecimento global e dos ataques brutais do capitalismo. Então, assim, é urgente ter um programa de transição e eu acho que as mulheres que são tão fundamentais para evitar, né, a extrema-direita também é um movimento fundamental para construir esse todo programático que unifique, né, as mulheres, porque nós temos várias mulheres em várias perspectivas, em várias circunstâncias, né, sofrendo opressões combinadas e casadas, a combinação da opressão com a exploração, fato, e também a totalidade dos movimentos, junto com a classe trabalhadora, com o movimento de negritude, com o movimento LGBTQIA+, com o conjunto, né, dos movimentos sociais para pensar um programa de transformações. Muito bom, Feira. Enquanto você falava, eu pensei, quando eu li o livro, do que você chama de tsunami do agora, né? Que ainda que problematizando essa divisão em ondas, poderia se ler como uma quarta onda do feminismo, como uma resposta mesmo à crise econômica, social, ambiental, mundial, e sobretudo com a ascensão da extrema-direita, que acaba aparecendo nesses momentos de interregno, né? De falta de alternativa diante de um modelo falido, e que não é à toa que são as mulheres o principal motor, na verdade, de resistência, porque sofrem o impacto econômico como toda a classe trabalhadora, mas que pelas suas especificidades de gênero, né, pela forma como o patriarcado se estrutura, são as principais impactadas. E eu penso muito em alguns temas que você pincela, até por ser o final do livro, mas que também deixa em aberto como tarefas, né, para a gente desenvolver. Eu acho que uma delas tem a ver com a própria temática da organização política mesmo, das mulheres, da classe, porque isso a gente está, apesar de num momento de ascenso do movimento de mulheres, do feminismo, também num momento grande de dispersão, de dúvidas, de incertezas, e eu acho que justamente pelo choque que foi a ascensão da extrema-direita, seja pela aniquilação física de muitas pessoas, mesmo principalmente no período da pandemia, da Covid-19, que se foi um terror para todo mundo, foi um terror imenso para as mulheres, que era a linha de frente da Covid, era quem estava em casa lidando com a falta de escola, quem estava apanhando ainda mais os maridos que são violentos. Mas tem uma dispersão muito grande dos trabalhadores, das mulheres, por conta do que também é uma ausência de alternativa mesmo política de organização. Esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que tem tudo a ver também com o trabalho político militante que a gente desenvolve de alguma forma. E tem um outro tema que é muito atual nos debates do movimento feminista, que eu não tenho uma resposta, eu queria te ouvir, que você não... Enfim, não vai tanto por esse caminho, porque não era sobre isso o livro, mas acho que eu nunca te perguntei também a sua opinião sobre isso, que tem a ver sobre o tema do trabalho do cuidado, porque a gente, é um tema muito forte, na Argentina, né, que você também citou, conseguiram colocar, por exemplo, como uma possibilidade de aposentadoria também o tempo de trabalho doméstico, de cuidado com os filhos. Tem uma série de projetos semelhantes no Congresso Nacional que podem ser que avancem, porque também tem um grupo de trabalho oficial do governo federal debatendo isso, né, intersecretariado. Eu tenho algumas questões sobre esse tema, porque eu sou a primeira a dizer que é óbvio que tem que ter política organizada, resposta para as mulheres que estão na esfera do cuidado. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter um cuidado para que não haja uma redução das mulheres à tarefa do cuidado. Porque muitas vezes eu acho que é um limite muito
muito ali, muito pequeno entre você reivindicar políticas a favor das mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos, da sua comunidade, da sua família, mas ao mesmo tempo não confiná-las, não ter um retrocesso ideológico mesmo, retrocesso de consciência de que tá bom, esse é o nosso papel, o Estado precisa me pagar para fazer isso, ou de alguma forma capitalizar sobre aquilo que na verdade tem que ser socializado, tem que ser dividido na comunidade, na família, tem que ser responsabilidade de todos e de tudo. Então, do ponto de vista da nossa agitação ou das nossas reivindicações, o quanto também não pode ser uma contradição, dependendo da forma como a gente apresenta essa temática do cuidado, se não é uma reafirmação de que é isso mesmo, a gente quer ser paga para cuidar dos nossos filhos, para limpar a nossa casa, sendo bem assim, trazendo para o chão o debate, para o concreto, né, para a forma como na prática isso se apresentaria no bolso da mulher, que também é uma mulher trabalhadora. Não sei se eu viajei, mas eu achei que valia a pena te perguntar isso. Achei ótimo, assim, fez uma pergunta no primeiro bloco, né? No primeiro... Sim, essa coisa do escrever, se tu quer seguir. Eu acho que é muito bom, às vezes, a gente combinar a ação militante com a tentativa de fazer reflexões, estudar, etc. Eu sei que tu estuda muito também. E eu acho que essa é exatamente parte desse tipo de reflexão que tu tá trazendo, né? Bom, que consequências tem a gente conseguir regulamentar, garantir direitos para um trabalho que existe, que é fundamental, invisível e fundamental, indispensável para o capitalismo, né? E, ao mesmo tempo, como isso está imbricado com esse tsunami da agora, se a gente pode chamar o tsunami da agora. Eu sei que algumas meninas vão estar nos ouvindo, e meninos que apoiam a causa e que acompanham esse debate, dizem, mas tsunami da agora, nós estamos em 2024, não tem muitas lutas e tal. E, de fato, teve uma diminuição, entre aspas, né, do que foi 2017 ou em outros momentos 2018, mas se a gente pegar num lapso temporal, nos últimos 15 anos, né, ou no mínimo 10 anos, vai. Não, mas eu botaria uns 12. A potência da luta das mulheres é um negócio impressionante, talvez das ondas, de novo problematizando o tema das ondas, mas talvez desses momentos que tiveram vários países ao mesmo tempo tenha sido a mais internacional, desigual e combinada, né? Porque tu vê a Arábia Saudita se conseguiu o direito ao voto das mulheres em 2015, na esteira da quarta onda ou do tsunami de agora, quando essa luta lá na Inglaterra foi na primeira. Então, claro. Mas assim, se tu pega, eu acho duas coisas, que é uma combinação, né? Como as mulheres sofrem mais com o trabalho precário, com os baixos salários, quando os governos nessas políticas de austeridade, que é a lógica dessa, né, do neoliberalismo, cortam verba da saúde, da educação, é sempre as mulheres, né, que sofrem mais, que ficam, via de regra, bom, controlando as coisas da casa, vendo aumentar o custo de vida, correndo atrás de um lugar para os filhos. Então, quando a resposta, seja por lutas democráticas, como foi a Primavera Árabe, seja contra as crises econômicas, como foi as resistências europeias, seja nós contra a extrema-direita aqui, vai ver as mulheres estão nessa arena, né? Estão nessa linha de frente, estão nessa luta e ajuda a organizar uma nova organização, uma nova onda de luta das mulheres, uma nova onda, não sei se é a palavra, mas um novo ascenso. Fato. Um novo momento. Um novo momento. Porque tem coisas que a gente cresceu, e eu acho que eu até mais do que tu, que eu sou alguns anos mais velha, que era comum, tu havia no final da década passada, do século passado, em briga de marido e mulher não se mete colher, coisas assim que eram naturalizadas, propagandas sexistas, publicidade, não quer dizer que não tenha, claro que tem, a gente segue enfrentando, né, mas assim, não é muito diferente, é muito diferente. Hoje no ensino médio tem uma outra consciência sobre o que é machismo, assédio, direito ao corpo, violência doméstica. É uma alteração geracional, cultural, é assim, isso. É muito brutal. Né? Aumentou os números de feminicídio, porque está se registrando como feminicídio, claro. Né? E a violência, porque está se registrando isso e mais mulheres procurando. Embora a gente saiba que a Lei Maria da Penha é muito importante, mas falta grana para estruturar em todo o país a ponto de proteger efetivamente a vida. Só 10% das cidades, né, contam com algum serviço exatamente atingidos pela Lei Maria da Penha, né, assim, de casa de abrigo, centro referência. 10% é nada. É concentrado nos grandes centros. Centro né? referência ainda não é um abrigo, né? É só então, um espaço. É só né? um espaço. No Rio Grande do Sul são 15 cidades. Né? Então, você imagine, em 497 municípios, é
é muito pouco, é muito precário, ou seja, embora a gente fale mais de violência doméstica e combata mais, né, assim, movimento de mulheres, os governos, eu tenho dito lá no Rio Grande do Sul, para fazer a analogia, que tem o negacionismo da extrema-direita, que mente, né, que mente sobre aquecimento global, o negacionismo de extrema-direita que não fala da violência doméstica, quando fala, inventa que vai armar a mulher para se proteger, uma arma que, em geral, mata a mulher, porque a gente sabe que muitas das vítimas são vítimas de armas legalizadas, e tem o negacionismo neoliberal, que é aqueles que dizem, não, é um problema, mas chega o orçamento e cortam a verba de proteção à vida das mulheres, que pegam esse dinheiro para financiar o sistema financeiro, para financiar a lógica do capital, e as mulheres como seguem morrendo. Uma questão meramente cultural. Como exatamente. Se precisa mudar a consciência, os gestos dos homens sobre as mulheres, e sendo que na prática tem o papel do Estado na grana que vai colocar para estruturar qualquer coisa, né, que impeça que essa mulher apanhe, ou que ela tenha para onde ir, que ela tenha vida, tenha liberdade, tenha voz, tenha condição de viver, né? Tem a condição de sair de casa, que tem a condição de nada, exatamente. Então, para estruturar, eu vejo essa mudança que é parte do ascenso das mulheres, né? Parte do ascenso total nesse momento. E é combinado com o tema do trabalho doméstico, né? Ou do cuidado. A Silvia Federici está falando isso, não sozinha, mas com um grupo de mulheres desde a década de 70. E pouca gente ouvia o que ela apresentou como uma das limitações, com toda a contribuição e importância que ela dá para a obra do Marx, e eu também dou como marxista e militante que sou, mas uma lacuna que ela vai buscar mostrar como o trabalho reprodutivo no capital é fundamental, porque se a mão de obra mais valiosa para os capitalistas é a mão de obra, é a força de trabalho, que o trabalhador não é livre para vender, né, amiga? O trabalhador precisa vender. Tu não sai assim, vou pegar um emprego que pague tantos mil nessa área, porque é o que eu preciso para viver. Tu vai pegar o que tu puder para poder levar dinheiro para casa. Tu não tem liberdade. Tu tem liberdade dentro da possibilidade de sobreviver. Enquanto os capitalistas estão enriquecendo, como tu bem sabe, nós vamos falar daqui a pouco sobre a concentração de renda. Então, e nisso, o salário dessa força de trabalho é medida pelo o tempo de trabalho socialmente necessário para a sobrevivência, para a subsistência desse trabalhador e dessa trabalhadora. Então, aquele trabalho invisível, que é tido como feminino ainda, infelizmente, ele é fundamental para o capital. Quem é que passa essa roupa dela ou dele? Quem é que faz a alimentação? Porque comer na rua seria sempre muito mais caro. Quem é que cuida dos filhos? E mesmo que trabalhe, porque a mulher também, né, a maioria trabalha, mesmo que não seja dona de casa, mas é dona de casa, obviamente, também faz com mais ainda profundidade esse trabalho, mas a mulher que trabalha fora faz como dupla, tripla jornada, né, de trabalho. Sim. E esse trabalho é fundamental para o capital. Então, eu acho que tu tem razão quando tu traz a questão da socialização das responsabilidades, porque isso significa o quê? Ter um movimento massivo para ter mais creche, para ter mais cozinha comunitária, lavanderia pública. Não, melhor regulamentação da legislação do trabalho, exatamente. Que tu tem um projeto que é muito bom, teu e do Glauber. Porque, assim, metade das mulheres que se tornam mães, elas são demitidas até um ano depois que elas se tornam mães, porque há um nível de sobrecarga imenso, cuidado com o bebê, que muitas vezes é só a mãe mesmo, que, né, se responsabiliza, porque o machismo vai ser assim, e muitas não voltam nunca mais para o mercado de trabalho. Então, eu penso que também é um pouco por aí, porque também, para não parecer uma contradição de um retrocesso cultural, entendeu? Um retrocesso de não. Bota ali a mulher dentro de casa cuidando do filho, pague-se por isso, sendo que quanto mais na rua a mulher tiver, mais, enfim, com condição econômica, sem dependência do marido, seja lá de quem for. É um debate que é histórico, né? Estrutural do movimento de mulheres, que acontece desde a primeira onda. A saída da propriedade privada é importante para se enxergar como os pares, isso, coletivo, é isso. E não ali para tomar aí mais um trabalho para você, mais uma forma de explorar o teu trabalho e capitalizar em cima do teu cuidado, enfim. Mas é um tema bom. Eu acho que se tiver esse pagamento, que é muito importante, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra. Perfeitamente. Né? Exatamente. É o que eu tô dizendo. A remuneração dos temas, exatamente. E, ao mesmo tempo, esse debate cultural da divisão do trabalho mesmo, do trabalho social, creche, lavanderia, e da divisão da licença, que é o teu projeto com o Glauber, aumentar para 1 ano e ter a licença, porque isso é importante para a criança, isso é importante para os pais serem pais, né, no sentido de também acompanhar os que querem acompanhar, e felizmente nós temos uma geração, né, de pessoas que hoje em dia já compartilha mais, mas nem se compara, né? Esses trabalhos são tidos ainda como femininos. Individual ainda, tanto da licença, na minha família é assim, não é?
da nossa cultura. Exatamente. E o trabalho doméstico da mesma forma. É uma ajuda, mas não um compartilhamento. E essa aposentadoria, esses anos contar. Agora, se a gente avançar nessa luta, eu sei que tem vários projetos, é uma luta que tem que fazer, certamente, né, vai ter um acúmulo maior também desse trabalho invisível, fundamental e não remunerado, no sentido de uma reorganização, né, enfim, dos capitalistas dizerem que isso vai ferir a austeridade, que isso fere não sei o quê. Essa pergunta que eu ia te fazer, como você acha que dá para... É uma pergunta, assim, de R$1 milhão. Mas como que você acha que dá para avançar? Porque, na prática, você conseguir garantir que o tempo de trabalho doméstico conte para aposentadoria, é você mexer na previdência social, na lógica da seguridade social, no momento de avanço das políticas neoliberais de retrocesso, de enxugamento do Estado, em que a lógica da austeridade, do teto de gastos ou do arcabouço fiscal estão vigorando. Então, como valorizar o trabalhador? Esse projeto nosso, né, da licença parental, é desafiador, porque a gente está falando que tem que avançar em direitos em proteção trabalhista e previdenciária, no momento em que tem a uberização, a quarteirização de todos os postos de trabalho no país. Então, como avançar? Porque em lutas que são muito anticapitalistas, no limite, eu vejo o feminismo dessa forma, com o momento de ascenso, né, de avanço de consciência, mas no momento em que o neoliberalismo está ali ganhando seus tentáculos, inclusive em organizações de esquerda, em partidos progressistas, né? Esse termo que se convencionou, né? Esse debate. Porque toda vez que tem um ascenso, o sistema vai tentar se apropriar, né? Vai ter os feminismos neoliberais, eu até prefiro no livro, não defino, mas chamaria, né, neoliberal, essa ideia de comande a sua empresa, tenha mais mulheres para explorar mulheres, tenha mulheres comandando, né, um genocídio, como a gente está vendo na faixa de Gaza. Não, a gente não está lutando por isso, né? A gente está lutando para emancipação das mulheres e da classe trabalhadora. Mas elas sempre tentam, né? Eles, todos os movimentos, né? Quando tem o ascenso, disputar. E eu acho que essa questão econômica é fundamental. E trabalhista, etc., do ponto de vista das bandeiras que a gente defende, a auto-organização, né? Não quer dizer não ter, né, violência doméstica. Nós somos contra a violência doméstica para qualquer mulher, né? Seja uma mulher pobre, que são a maioria, a gente vê que a violência doméstica aumentou muito nas mulheres negras, né, sobretudo os feminicídios, seja uma mulher com condições, uma mulher rica. Nós somos contra a violência doméstica, mas a gente luta para subverter a lógica, não só combater a opressão e a forma como esse machismo se opera, né, concretamente, simbolicamente nas violências, mas derrubar um modelo patriarcal que é sustentáculo para o capitalismo. Por isso, uma agenda econômica fundamental. Eu acho que nessa perspectiva mesmo que tu coloca, o tema do trabalho reprodutivo é fundamental, combinado com a ideia do método. Porque é isso, a gente vê, ainda mais pensar agora em extrema-direita e tal, mas a gente vê uma extrema-direita que bota a cabeça para fora, e já não só bota a cabeça para fora, no caso do Brasil, governou, na Argentina tá lá, né, fazendo barbaridades com a lei ônibus e toda a perseguição ao movimento, etc. Nos Estados Unidos o Trump está recrudescendo, então, bom, existe uma extrema-direita. E ela é gerada justamente por esse vazio de representatividade, né? Mas também a crise econômica e social que é do capitalismo, que segue se retroalimentando, né, nesse modelo desigual. É óbvio que a nossa responsabilidade é fazer toda a frente e unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, mas sem uma diluição programática das forças de esquerda e das forças da classe trabalhadora, né, que percam o sentido original, que é justamente a ideia de negar esse modelo econômico-político, né? Sob risco de um setor da esquerda para tentar conter a extrema-direita, se neutralizar e começar a defender em abstrato um Estado de Direito, que é um Estado de Direito para as elites econômicas, como se esse fosse o nosso programa, e não uma unidade de ação para que a extrema-direita não transforme numa ditadura, e nós vamos fazer toda unidade de ação para que a gente tenha liberdades democráticas, mas liberdades democráticas para lutar, liberdades democráticas para ter mais sindicatos, mais organizações de mulheres, mais passeatas, mais mobilizações, mais lutas concretas e não menos. E eu vejo que esse é um pouco o nosso desafio no Brasil, né, Sami? Claro. Eu vejo que é um pouco esse o desafio no Brasil. Óbvio que derrotar a extrema-direita e desbolsonarizar o nosso país é um desafio. A gente estava falando mais cedo sobre
a Bingate, né, ou a Bim Paralela, todo esse aparato que a extrema-direita já demorou para prenderem o Bolsonaro, esse filho bandido dele. É óbvio que tem que desbolsonarizar toda a estrutura do país, mas, ao mesmo tempo, a esquerda socialista tem que manter a sua independência junto com os movimentos. O movimento de mulheres, que foi tão fundamental para derrotar o Bolsonaro, né? O movimento aí já falando da pluralidade. E ajudar a eleger o Lula, que foi a maior vitória democrática, né, desde 1985, desde a redemocratização, elegeu o Lula. Mas não pode eleger o Lula para aplaudir o Lula, mas para ajudar a mobilizar e o movimento de mulheres manter a sua independência, para dizer: viva, nos queremos orçamento para as mulheres, queremos fazer o debate do aborto legal, que está sendo restringido em vários municípios, e projetos da extrema-direita querendo criminalizar. Queremos debater, sim, a vida das mulheres, né, com o debate da descriminalização do aborto, como a nossa ADPF, enfim, avançar. Queremos discutir o trabalho dos cuidados e a remuneração para esse trabalho dos cuidados, que recai como trabalho não pago, entre aspas, pago com amor, sim, como diria a Silvia, a própria Luciana, etc., ou o trabalho mal pago, porque quem faz, quando é remunerado esse trabalho, são as empregadas domésticas, a maioria negras e sem os direitos trabalhistas. E cuidadoras, né? Claro. E cuidadoras, a maioria sem carteira assinada ainda, né? Mesmo que tenha a PEC tão importante das trabalhadoras domésticas, enfim. Não, mas você falou sobre, né, se apresentar como uma esquerda anticapitalista ou socialista mesmo, né, no sentido de fazer propaganda, de entender, se organizar num partido, né, e apoiar as lutas nesse sentido. E eu acho que muitas vezes parece que esse é um debate fora de moda, vou usar um termo bem, assim, explícito, como se fosse uma grande bobagem, algo utópico, distante, né, da nossa realidade, ou como se isso fosse impossível diante de uma conjuntura em que há uma organização muito forte da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ainda que agora que o Bolsonaro esteja num momento de dificuldades, enfim, está inelegível. No dia de hoje, né, que nós estamos gravando, teve o recolhimento do computador, da ABIN, provavelmente do celular, de toda a família. Algumas consequências a partir do que foi o 8 de janeiro de 2023, a tentativa de golpe de Estado, porque era disso que se tratava, né, o que eles tinham como objetivo maior, estão num momento em queda, mas estão organizados. Hoje é a alternativa aposta, né, ao governo que está colocado, né, uma força grande, pujante, e que não diminuiu a aceitação. As estatísticas mostram ali os mesmos 30%, e estão se organizando a rodo para as eleições municipais. A gente não tem dúvida do que isso significa. Mas, da nossa parte, também não pode significar abrir mão daquilo que a gente acredita ou compreender o fenômeno que faz eles surgirem, se organizarem e terem força. É justamente na ausência de uma esquerda consequente que a extrema-direita se apresenta, inclusive com radicalidade, inclusive com uma roupagem falsa de antissistêmicos. É isso que eu acho que é também importante. Nessa ausência, nesse vácuo, muito de crise generalizada, de desesperança, de genocídios imensos, de falta de perspectiva mesmo, principalmente para os jovens, muitas vezes lobotomizados, né, nas redes sociais, ainda que tenham um papel importante de socialização, de formação, de organização política, tem também uma lavagem cerebral sem nenhum tipo de regulamentação dessas plataformas que são riquíssimas, né? Não é à toa que o Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, porque ele ganha muito dinheiro com os jovens adoecendo, com a extrema-direita cometendo crimes que são publicizados nessas redes sociais, tudo muito absurdo. Mas precisamos pautar isso até por uma necessidade da realidade do povo. Tem um dado aqui que a Oxfam traz no relatório, eles sempre trazem relatórios que são muito chocantes, né? E o mais recente deles, eu vou até ler para não errar. A riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou, enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Isso entre 2020, ou seja, na época da pandemia, até o final de 2022. Nos próximos 10 anos, o mundo poderá ter o seu primeiro trilionário, que eu não sei nem compreender o que é, porque é um troço trilionário, sei lá. E 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% a sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. E eu acho engraçado também que quando a gente solta esse tema, às vezes nas redes sociais, nas nossas falas, vem uma onda de gente que se sente ofendida de você estar criticando a existência de bilionários, sendo que, assim, pensa na pessoa mais rica que você conhece pessoalmente, assim.
A não ser que... não sei quem é a pessoa mais rica que eu conheço. Mas ela nem chega perto do que é um bilionário. Não, com certeza não chega. A gente não entende. São pessoas que vivem num outro planeta, inclusive, assim. É um outro tipo de realidade. Tanto é que os caras, pagaram o próprio avião para ir pro espaço e se explodiram por lá. Exato. Porque não sabem nem onde botar a grana que os caras têm. Ficam apostando, enfim, em aventuras do tipo. Mas é um debate atualíssimo. E a forma como a gente, às vezes, consegue traduzir... Porque é isso, vamos acabar com todos eles imediatamente. Não é tão simples, gente, não é jocoso a esse ponto. Mas no parlamento, nas consignas, na agitação que a gente faz todos os dias, há algumas possibilidades. E no Brasil, um tema atualíssimo tem a ver com a lógica tributária. Claro que é muito pouco, não é disso que se trata. Você mudar a tributação, você não vai mudar a lógica da sociedade de classes no Brasil e no mundo, não estou falando disso. Mas o Brasil, a coisa é tão atrasada nesse aspecto da desigualdade, da perpetuação das elites, que esse tema precisa ser feito. E nunca foi feito, assim, a fundo, por nenhum governo. Agora a gente vê algumas promessas e sinalizações, por exemplo, de alteração da tabela do imposto de renda, mas assim, mexer com o andar de cima não vai, porque tem exoneração para tudo que é lado, o agro e todos esses setores foi o que mais lucrou de todos eles, e tem exoneração a rodo, e é quem mais desmata, quem mais comete genocídio contra os povos indígenas, é quem mais, você viu o que aconteceu agora no sul da Bahia, né? Matou uma liderança indígena, que também é uma liderança sem terra, sem teto, de algum modo, né, que organiza todo esse povo. Então, eu acho que é um debate atualíssimo também a partir desses dados e da forma como se traduz a falta de perspectiva de futuro para a humanidade, em última instância, porque a crise ambiental não cai do céu. Essas chuvas, os tornados que tiveram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, também são consequência desse modelo de produção que tem isso como consequência, em última instância, né, a desigualdade social imensa. De que forma você acha que dá para apresentar esses temas no Brasil, num ano em que o debate é eleitoral e, portanto, o tema mais concreto, às vezes o miúdo, vai estar mais na cabeça das pessoas do que esses debates mais gerais? Enfim, uma série de temas é ótimo, mas queria te ouvir. Necessários, né? Porque tu vê essa pesquisa é gritante, bem como tu diz, né? Eles sempre trazem dados estarrecedores, né? E até me lembrei que um dos bilionários que está listado aí nesses top do mundo, que ganhou mais renda, é o Warren Buffett. E uma vez perguntaram para ele se tinha luta de classe. Ele disse, claro que existe luta de classes, nós estamos ganhando. Eles sabem que tem luta de classes. Eles não ignoram que tem luta de classes. E os caras estão concentrando, né? Porque tem uma certa desorientação do movimento da classe trabalhadora por uma série de coisas. Por experiências, né? Com um governo social-democrata que assumiu o modus operandi do regime e decidiu virar gerente dos negócios do capital e ter concessões. E uma parte dessa classe trabalhadora ficou cética pela falta de modelo e a nossa necessidade de construir modelos para... Não construir modelos prontos, mas de trabalhar com métodos, né, de esperança, de que as coisas podem ser diferentes. Esses dias, num debate, um amigo citou o Zizek, talvez não pode ser que essa nova geração ache mais fácil a gente sofrer um golpe dos robôs e tudo virar Mad Max do que os trabalhadores, que são a maioria, derrotarem uma minoria que está acumulando e mudar a regra do jogo. Não pode ser que a gente vai aceitar isso como normal, vai achar que é normal que 129 milhões de brasileiros... Olha a violência do dado, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, tá? Estamos começando em 2024, nos últimos 3 anos. E que 5 tenham ficado mais ricos e aquele 1% tenha controlado quase 63% do ativo financeiro. São empresas transnacionais que têm mais poder que muitos estados-nação. São grandes empresas capitalistas, multinacionais, que se concentraram em todos os setores. No monopólio das sementes, na telecomunicação, no petróleo, não sei o quê. Nas big techs que a gente estava falando agora do poder delas, e tu mesmo trouxe, né, o tema do Elon Musk e tudo que eles ganham, e que a ampla maioria, né, fica inerte. Eu acho que tem um elemento de, primeiro, trabalhar com consignas e essa da taxação dos ricos e que os bilionários paguem a conta da crise. Eu acho que é melhor, porque às vezes tu fala em rico, a pessoa que tem um carro, um apartamento, 2 apartamentos, acho que tá falando dela. Não, lindo, ou linda, deixa eu te contar, tu não é rico. Não sai pra trabalhar rico. Um dia pra você ver o que vai acontecer. Ou assim, mesmo que seja profissional liberal, que é um pouquinho, mas nós não estamos falando de ti, né? Nós estamos falando da pessoa que pega o seu jatinho pra ir fazer compras em Miami e voltar amanhã e tal. É outra vibe que a gente nem sabe.
Tu lembra que teve um programa da Band de Mulheres Ricas? Lembro. Pois é isso, né? Eu uma vez vi antropológica... Mas nem elas são bilionárias. Nem elas são bilionárias, exatamente. Você estava falando do jatinho, eu lembrei da esposa do prefeito de São Paulo, que soltou aquela pérola esses dias. Eu achei que fosse fake news, de que, uma coisa... Foi no aniversário da cidade, no último dia 25 de janeiro, que ela falou que São Paulo é uma cidade incrível, porque você pode ir na Tiffany, você tem não sei quantos Lamborghini. Eu falei, querida, não, São Paulo... Que mundo essa pessoa vive? Mas ela não tá muito longe de ser uma bilionária. E já vive no mundo também, já vive nesse mundo, sei lá, de fadas, assim, sei lá, né? É. As pessoas 2 horas... Eu juro que eu olhei pra turma e disse, não, isso aqui não pode ser verdade. Eu achei que fosse fake news também. Né? A pessoa depois... Mas é a eles vão forma concorrer à eleição, pedir voto pro povo, aquele que tá 2 horas na fila do ônibus. Depois ela pagou, né? Pelo amor, muito desrespeito com o povo. Mas isso, né, da taxação das grandes fortunas, o sistema tributário que é extremamente regressivo, que não é o que vai mudar o modo de produção, mas é o que é necessário para um conceito de justiça tributária, e invariavelmente leva à mobilização. Porque as elites econômicas não querem perder poder nem riqueza. E como, por exemplo, reforma agrária. Reforma agrária não é uma consigna anticapitalista. O Japão fez reforma agrária, né? Sim, vamos pegar outros países. Mas... reforma agrária necessariamente anticapitalista, né? Porque é dividir a terra e tal, etc, etc. Mas na dinâmica da concentração de terra no Brasil ganha um contorno de luta revolucionária pela forma como o agronegócio e os latifundiários lidam e não querem compartilhar o acesso à terra, né? E que não querem compartilhar, né, o acesso à terra, mesmo. Então, bom, né? Na Rússia fizeram revolução por paz, terra e pão, né? Que eram as consignas que permitiram naquele momento uma revolução que foi fundamental, mudou o curso do século passado, embora depois tenha sido surrupiada, traída e sufocada pela brutalidade do stalinismo. Mas enfim, muitos parênteses, só porque eu acho que esse é um tema central, né? Da concentração de renda, de riqueza. O Brasil é um país extremamente desigual, ninguém enfrentou as desigualdades. Nos governos Lula, lá atrás, teve mais políticas de distribuição de renda, porque o Brasil crescia mais, teve mais política para a população mais miserável, o que é muito importante, né? Programas como Bolsa Família, ampliação de universidades, mas o problema é que ninguém nunca mexeu no Bolsa Banqueiro no país, né? Enfrentou o sistema da dívida pública, que só financia banqueiro, enfrentou os grandes monopólios para garantir desconcentração de riqueza. E o que a gente viu é aumento das desigualdades. E com o governo Bolsonaro, então, com a agenda austericida do Temer / Bolsonaro, foi ladeira abaixo. Então, essa desigualdade assumiu um posto muito avançado. Agora, a gente começou o ano, e tanto eu como tu fizemos a crítica na reforma tributária, e tem uma coisa assim, não pode falar, gente, pelo amor de Deus, essa reforma tributária é cosmética, é na forma como é feita a arrecadação, mas não quem paga. E quem paga com o sistema de isenção que está sendo posto para o agro, para o sistema que está sendo posto, inclusive para as igrejas, em outras vinculações que não só as igrejas, porque essas já são isentas, mas outras atividades vinculadas, com os setores da FIEL, das armas e da indústria, né, que ganham muito, né, quem vai pagar é o consumidor, ou seja, pode até aumentar a regressividade. O governo fala em ampliar a taxação, a isenção do imposto de renda, que é muito importante. Aliás, a proposta do Lula de R$5 mil, eu acho que é muito importante para o povo brasileiro, mas ainda estamos em 2.600, né? 2.600 de isenção, agora pode aumentar um pouquinho ali. Vai fazer um ajuste, né? Ajuste para pegar os 2 salários mínimos com a mudança do salário mínimo, mas... Então, ainda não é os 5 mil e é extremamente insuficiente. Nós não taxamos dividendos, lucros e dividendos. Só para dar um exemplo que a gente se empolga, ainda mais com a Sâmia, né? Habla mesmo, adoro. Louca de saudade da minha amiga e saudade de estar aqui batendo um papo. Mas para a gente me imaginar um escândalo, as Americanas, que foi a maior corrupção corporativa, tem que dizer as coisas como são, ladroagem, corrupção corporativa, maquiagem de balancete para vender mais ações e enriquecer mais, ponto. Do maior bilionário do Brasil, o Lehman, o Sucupira, que é o segundo, o terceiro, e o Teles, que também está lá entre os 10, e os caras, né, não deu em nada, estão socializando os riscos, trabalhadores perderam trabalho, fornecedores pequenos que, né, vendem para as Americanas, estão ralados e tal, e os caras seguem nadando. Mas se tu pegar os dividendos, que foi o que eles pagaram os principais acionistas, 300 milhões, inclusive o sistema de bonificação e dividendos era aumentado com essas maquiagens, ou seja, era uma corrupção que beneficiava esses detentores dos dividendos. Se tu pegar esses dividendos, nem tributação eles pagaram.
Nem tributação foi paga. Gente, é surreal. Deram um calote no país, em pequenas empresas, em milhares de trabalhadores e ainda sonegavam. Os que ganham dividendos não pagam, porque não paga, só Brasil e é uma sonegação institucionalizada, eu diria, né? Porque como que não paga? Aí disse assim, mas vocês querem decretar o socialismo? Se pudesse ser por decreto, eu adoraria, mas não é por decreto, é por luta organizada, por povo fazendo revolução e tal. Mas assim, tem país que o imposto sobre a herança, e grandes heranças, é 40%. Aqui é de 2 a 8%. E é óbvio, né? Se tu for ter regressividade, progressividade, combater a regressividade, pessoa que morre um terreno e tem 15 filhos, não paga nada, né? No espólio tem muita gente do povo que é assim, morre né, os pais, enfim, um apartamentinho, dividem todos e tal. Agora o cara que morre e deixa 15 prédios comerciais para a família usufruir, vai pagar essa mesma alíquota? É surreal. Não tem lógica, não tem... Então, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que seguir abordando e, claro, o tema da agenda econômica, né? Porque a gente foi fundamental, e eu tenho convicção disso, nessa luta para enfrentar e derrotar eleitoralmente a extrema-direita e seguimos, né? O papel que tu cumpriu na CPI foi impressionante, né? Foi uma luta de minoria aguerrida que ganhou maioria social pela potência da intervenção e pela força do MST e da luta fora, claro. E de toda a luta que se fez, as lutas pelo fora Bolsonaro, o tsunami da educação, e nós mesmos, né, fomos fundamentais nesse processo de negação da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa enfrentar as condições que geram esse peso de massas que a extrema-direita vai ganhando, arrastando setores da classe trabalhadora empobrecida, da pequena burguesia, etc, etc. Tu mesma estava falando, né, sobre esse conjunto de elementos que eles acabam se vendendo antissistema. Quando a gente faz a crítica à reforma tributária, ou vota contra o arcabouço fiscal, além de um problema de princípio, porque mandatos socialistas não servem para ficar maquiando as coisas para o povo, servem para apresentar as críticas e dizer, bom, é preciso lutar, apresentar e denunciar os negócios burgueses, como diria Lenin, né? Nós estamos no ano, lamentavelmente, do centenário do falecimento do Lenin e tal. Então, estamos lá para isso, mas mesmo por uma questão eleitoral de enfrentamento à extrema-direita, nós sabemos que hoje a superação, ou uma questão eleitoral, a principal força política é a extrema-direita em 2026 e não a esquerda socialista. Mas isso não deve levar a esquerda socialista a diluir o seu programa e a ficar defendendo medidas que, na verdade, beneficiam as grandes elites econômicas que se beneficiam desse modelo, né, de desigualdade, de exploração. Ao contrário, né? Tem que ter capacidade de apresentar medidas concretas para melhorar a vida do povo. A melhor forma de enfrentar a extrema-direita é ter mobilização, é ter auto-organização da classe e melhorar a vida do povo. Falando em auto-organização da classe, nós falamos no Milei. Foi impressionante a greve geral do 24 de janeiro. A força, a potência, a mobilização, as mulheres... E a gente falava do feminismo, né? O que vai ser o 8 de março? Vai ser um negócio impressionante. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o PSOL nessa situação política, porque o nosso partido ele cresceu muito nos últimos anos, e ele não é mais só uma referência de alguns parlamentares combativos e imprescindíveis para as lutas sociais, ou como uma reserva moral na esquerda, ou uma reserva ideológica do socialismo no Brasil. Mas ele também se tornou referência para milhões de brasileiras e brasileiros e governa hoje uma prefeitura, né, em Belém, e pode ser que ganhe, militaremos muito para que ganhe as eleições municipais, por exemplo, aqui em São Paulo, com o Guilherme Boulos. Ao mesmo tempo em que a gente segue nesse cenário que a gente já falou anteriormente, né, não digo do perigo da extrema-direita, porque hoje, circunstancialmente, ela está um pouco mais fragilizada, mas como alternativa posta, é o que temos aí. E ainda que, por exemplo, aqui em São Paulo, Ricardo Nunes não seja um filho, né? Ele não é fruto do bolsonarismo, porque ele é muito mais anterior, é fisiologismo, é tudo que é tipo de mutreta da Zona Sul para a cidade inteira, ele é o nome do Bolsonaro nessas eleições, em outras cidades também. Eles falam que eles querem ganhar mais de 100 prefeituras, né? Assim, essa é a meta ousada dos caras, no momento em que tem a Polícia Federal batendo na porta deles e eles fugindo de lancha, porque sabem que não é fácil a situação jurídica, política deles, tem muito a temer de fato. Como é que o pessoal se coloca essas dúvidas, né? Talvez que essa nova geração, eu diria assim,
daquilo que se convencionou chamar de progressismo no Brasil. É um termo que eu particularmente não gosto. Acho que esvazia uma série de coisas, tem a ver com uma lógica neoliberal sobre as nossas lutas, mas vamos convencionar chamar assim, né? Tem um setor que se levantou num levante democrático, que elegeu Lula, que derrotou o Bolsonaro, das universidades, da cultura, das lutas democráticas, enfim, de tudo isso. Que tem muita referência no PSOL, com certeza, né? Mas que também se apresenta, às vezes, com dificuldades, com contradições, para onde ser um guia político, né, para essa nova geração, assim. Como que você vê, assim, a pequeno e a médio prazo, o PSOL, nesses desafios todos, entende? Eu coloco a eleição como tema mais central porque o ano é permeado pelo debate eleitoral, inevitavelmente. Mas para que também não seja só isso, de que forma também lá em Brasília a gente pode apoiar as mais diversas lutas e tentar não apostar numa despolitização geral, numa perda de perspectiva de bandeiras que sejam mais estruturais, anticapitalistas. Não sei se às vezes é um pouco... não sei, como não combater o ceticismo também, sabe? Num momento de tanta dificuldade, assim, em que a gente às vezes não consegue ver um palmo para além de uma discussãozinha, assim, que é feita em Brasília ou num espaço do partido. Você vê com otimismo, assim? Você vê com possibilidades? Mais ou menos, sabe? Porque eu acho boa essa analogia do ceticismo, enfim, né? Mas eu fico pensando, cara, e o que a gente vai deixar para os que lutaram antes da gente, sabe? Se na primeira vaga histórica, sei lá, pinta que fizeram a revolta no quilombo do Urubu, lá na Bahia, enfrentando um modelo de escravização que infelizmente não viveram para ver o fim daquele modelo, né, perverso, tivessem sucumbido, tivessem dito, não tenho nada para fazer. E bom, infelizmente... Se demorou, né, muitos anos no Brasil para derrotar a escravização, mas teve uma luta heróica, né, de negros e negras para enfrentá-lo, com pouco apoio da branquitude, ou quase nenhum, né, que a maioria era beneficiada desse modelo econômico. Das mulheres e tal, e imagine, quando nem pegar 100 anos atrás, que a pessoa só podia, né, ou 200 anos atrás, né, que era muito mais difícil, digamos assim, né, mas pega a Silva, estava falando do trabalho reprodutivo na década de 50, tinha um monte dizendo, quem é essa para ficar apontando coisas na obra do Marx ou falando que trabalho reprodutivo? E, nossa, é fundamental, né? Ela mesma diz, a casa é a fábrica dos trabalhadores, as mulheres são a fábrica dos trabalhadores, então o papel nesse modelo, e às vezes eu acho, né, amiga? Então, claro, mesmo a situação não sendo fácil, no sentido da gente não ver muita luta, muita mobilização, mas esses... que vêm da nossa origem, acabam pegando atalhos no caminho, acabam muitas vezes degenerando ou levando à derrota projetos que são projetos históricos, que não necessariamente são um projeto para amanhã ou um projeto para 2 anos, mas é um projeto de bandeiras históricas da classe trabalhadora na luta histórica pela tomada do poder e pela ideia de uma sociedade que não seja uma sociedade de exploração. Bom, isso é utópico. Eu acho muito mais utópico achar que o capitalismo vai resolver o problema do aquecimento global. Aí sim, nós vamos ver, né, o futuro da humanidade numa perspectiva muito brutal e cruel, que não é o fim do planeta em 100 anos, mas é o fim de várias áreas do planeta em anos e muita gente morrendo, vítimas das intempéries, e uma coisa brutal, né? Ou mesmo a superexploração da classe trabalhadora e tal. Então... eu acho que o desafio desse nosso projeto é manter viva a essência do PSOL, né? Tu estava falando sobre, os nossos desafios. Todo partido tem as suas pressões, né? Pressão para se adaptar ao regime, por exemplo, para virar mais um partido do regime pela esquerda, e vários partidos da esquerda se adaptaram ao regime. A Luciana Genro está lançando o livro que ela escreveu sobre a Revolução Alemã, que é muito interessante, pouco estudado pela esquerda. É uma revolução que vale a pena ser estudada, a derrota dela, porque na derrota também ela a gente é muito estudiosa, né, da Revolução Alemã. De Rosa Luxemburgo. Isso, e de como isso ajudou a fundar a extrema-direita, ou fortalecer. A derrota da Revolução Alemã também é a ascensão do nazismo, né? Ou na derrota nasce. Então, ali tem Mas o Partido Social Democrata Alemão era potentíssimo. E foi um partido que se adaptou, né, em determinado momento,
assumir os interesses da burguesia ou defender a burguesia frente à guerra e não a classe trabalhadora, digamos assim, né? Vários partidos, né, foram se adaptando ao modo de operar do sistema. O próprio PT cumpriu um papel fundamental, né, na história do país, com o novo sindicalismo, as greves, a derrota da ditadura, a perspectiva de independência de classe, depois mudou de estratégia. Não quer dizer que não tenha cumprido um papel fundamental para derrotar o Bolsonaro, tanto é que nós fizemos uma unidade de ação e ajudamos, mas estou falando como projeto estratégico. O PSOL, né, nasce como uma tentativa de uma superação à esquerda do PT, quando as companheiras não aceitam votar a reforma da Previdência, foi muito importante, cumpre, vai crescendo, eu acho que cresceu muito, se diversificou, tem uma potência importante, insuficiente perto do tamanho da classe, mas é um partido, mas ao mesmo tempo tem uma luta dentro de si sobre qual o caráter do PSOL, se é para ser mais um partido de reformismos, no sentido de defender só reformas pontuais, ou se um partido revolucionário, estratégico, tem uma estratégia revolucionária. Eu acho que isso vai ser temperado pela luta de classes, né? Se tem menos luta, mais difícil de um polo mais à esquerda se desenvolver, crescer, porque aí os trabalhadores estão fazendo menos experiência, sindicatos, juventude, etc. E tem, claro, o tema da eleição de 2024, que eu acho muito importante. A eleição de 2024 é muito importante para enfrentar o bolsonarismo, para não ter, né, ou diminuir as trincheiras da extrema-direita, embora eles vão ter seu peso social e eleitoral. Agora, o tema dessa luta que nós vamos fazer para derrotar o Ricardo Nunes aqui em São Paulo com a candidatura do Boulos, que nós vamos fazer, né, no Rio de Janeiro com o Tarcísio, nós estamos discutindo lá em Porto Alegre o tema da unidade, justamente colocando na chapa encabeçada pela Luciana Tamires o tema do combate às privatizações, a defesa dos trabalhadores, a revogação da privatização da Carris, etc., nessa mesa de debate com o PT. Então, qual é o papel dessas prefeituras se a gente ganha? Se é as prefeituras para a gente dizer, não, os trabalhadores não precisam lutar, pode deixar que nós vamos administrar bem, nós vamos pegar um bom secretário disso, uma bom secretária daquilo, ou se nós vamos criar mecanismos de participação social, né, de construção de maioria, de luta, de empoderamento, além de ter medidas concretas para defender a vida do povo. Digo uma, no caso das cidades, o enfrentamento à especulação imobiliária passa por construir o tema da função social da propriedade, o tema do transporte, discutir a tarifa zero, que foi primeiro proposto pela Erundina, e que, bom, é uma necessidade no país, discutir a política da educação municipal, os recursos, né, para a educação, para a saúde, enfim, os temas que são fundamentais, necessários na vida do povo e que também levam uma dinâmica de mobilização e de organização popular para construir prefeituras de novo tipo. Fê, como diz na minha terra, a gente já falou mais que o homem da cobra, a gente fala pra caramba, mas é ótimo, não, mas é ótimo que a gente fale bastante, porque o nome do programa é um pouco esse mesmo, se for pra falar pouco é melhor nem vir aqui, mas a gente precisa ir pro encerramento. Eu quero lembrar a data do lançamento do livro da Fernanda em São Paulo. O livro é Tudo Isso é Feminismo, uma visão sobre histórias, lutas e mulheres, sobre o qual a gente falou um pouco aqui também hoje no videocast. O lançamento é no dia 7 de março, ou seja, a véspera do 8 de março, que nós construiremos em São Paulo e em todo o Brasil, Dia Internacional de Luta das Mulheres, às 18h30 na Livraria Martins Fontes, que fica ali na Avenida Paulista, mas você também está fazendo o lançamento em diversas cidades, né? Já foi em Brasília, já foi em Porto Alegre, você lançou na Flip também, né? Aqui na cidade de Paraty, que foi super legal, né? Com debates, e deve lançar também em outras cidades, no Rio de Janeiro, eu sei que deve ter em breve também, no dia 29 de fevereiro. E no dia 7 de março eu tenho convidadas especiais, Samia Bonfim e Luana Alves. Muito bem, imperdível muito bem, muito legal. Depois a gente divulga com mais próximo também da data. Obrigada, Fer, por ter vindo. Muito bom o papo. A Fernanda é muito inteligente, tem muita capacidade, muitas coisas para nos ensinar, nos inspirar. Então, acompanhe o trabalho dela, Fernanda Pessoal. Fernanda Pessoal. Mais fácil, porque Melchiona não é um nome tão simples. É difícil. Ô, Fer, e pra terminar, tava quase esquecendo. Eu peço pra todo mundo olhar pra câmera, é o único momento que eu peço pra olhar pra câmera, e dar uma mensagem, fala mesmo pro Brasil. Falar mesmo pro Brasil. Primeiro, te agradecer, amiga. Já olha pra câmera, meio, passou voando. Se eu posso falar pro Brasil, acreditem nas próprias forças. Os trabalhadores, a classe trabalhadora, a juventude, as mulheres, negros e negras, LGBT, indígenas. O povo é a maioria. A gente tem que acreditar na nossa capacidade de resistência, de luta, de articulação e de construção de soluções e de métodos e sistemas alternativos. Então,
Eu acho que o fundamental é acreditem nos sonhos, como diria o Lenin, e na capacidade de realizar esses sonhos de forma organizada e mobilizada. Maravilha, esse foi Fala Mesmo com Fernanda Melchiona, essa mulher incrível. Acompanhe ela nas redes sociais. Um beijo, tchau, tchau.